pessoal da jornada em Mateus. Chegamos hoje ao capítulo 27 de Mateus. Eu posso te dizer uma coisa, eu já gravei esse capítulo pelo menos 10 vezes. Eu não consigo gravar porque é muito difícil falar sobre algo, sobre essa morte de Jesus. Porque na verdade, para nós é muito complicado falar sobre a morte, porque é um momento de dor. Se você pensar na morte das pessoas queridas que você já perdeu, né, que você mesma vai passar pela morte em algum momento, pode ser amanhã, pode ser daqui a 10 anos, pode ser... A morte para nós é um momento de ruptura tão grande, tão desastrosa, tão inconcebível, que a gente fica sem saber o que falar diante da morte, né? Eu fiquei lendo esse capítulo aqui de Mateus 27, né, sobre Jesus morrendo aqui. Eu falei, gente, como que as pessoas deviam estar com medo nesse momento da morte de Jesus? Porque ele se calou, ele não falou nada, ele foi levado e não se defendeu, ele não tentou diminuir a sentença, ele não tentou fazer nada, né? E aí quando você lê lá os profetas e você vê a predição dessa morte, né? Quando essa morte já foi predita e Jesus cumpre exatamente o que estava escrito há séculos atrás, né? E a gente lê ali que pelas suas dores é que a paz chegou até nós, pelas suas dores é que nós fomos curados. Como a morte de alguém pode trazer cura para nós? Essa é a questão, né? A gente pensar na morte de Jesus como cura, como paz, é inconcebível, né? A morte de alguém, ela traz dor, ela traz sofrimento, ela traz medos, né? E eu estou tentando mergulhar nesse capítulo 27 de Mateus como se não tivesse o 28. Né? O 28 vai falar sobre algo que nós já sabemos sobre a ressurreição. Mas o capítulo 27, ele carrega a humanidade no texto, né? São os detalhes da cruz, são os detalhes de colocando de alguém mau, sendo tão justo a ponto de colocar uma coroa de espinhos numa pessoa justa e ver essa pessoa sangrando e maltratar no caminho, né? Açoitar. E eles terem que chamar coitado do Simão Cirineu, que estava ali caminhando ali naquela região, né? Simão Cirineu, Cirineu não é o sobrenome dele, ele era de Cirene, ele era do norte da África, ele estava passando ali, de repente os soldados falou, vem para cá e ajuda esse condenado aqui a carregar essa cruz. Era Jesus, né? Eles estavam com medo de Jesus não chegar até a crucificação, dele morrer no caminho, de tão debilitado que ele já estava. Pensa nessa morte. Né? Aí me vem à mente os filmes que falam da morte de Cristo, né? Toda aquela dor, todo aquele sofrimento. Por que a gente precisa ler sobre isso? É tão doloroso, né? Hoje as pessoas têm essa mania de ficar filmando morte, de ficar, né, filmando um monte de coisa e de passar aqui como é que morreu, aqui como é que... Pelo amor de Deus, né? Quanta crueldade a gente está carregando no nosso coração, o prazer de ver a morte das pessoas, né? Jesus, Deus sabendo dessa nossa falta de prazer de ver a morte das pessoas, mesmo assim inspirou esses homens a escreverem esses textos, né? Então a morte de Jesus não está escrita só em Mateus, está escrita nos 4 evangelhos, de 4 ângulos diferentes, com 4 detalhes diferentes, de 4 formas diferentes, para que nós entendamos que ele morreu porque precisava acontecer. Precisava acontecer nos mínimos detalhes como aconteceu. Então se você pudesse ater a cada detalhe da morte de Jesus na sua leitura, se detenha, leia as profecias do Antigo Testamento que contam essa morte, porque não é por acaso que ela foi detalhada. Deus sabe que nós não gostamos de detalhes de morte, Deus sabe que isso para nós é dor e é aflição, Ele sabe, mas cada detalhe carrega ensinamentos profundos para nós. É isso que a gente tem que pensar quando vai ler esse capítulo 27. E que a gente tem que pensar também que a dor da morte, ela não é para ser tirada dos nossos corações, ela é para existir dentro de nós. Deus nos fez seres humanos dotados de sentimentos infinitos, uns complexos, outros menos complexos, mas o sentimento da dor da morte, ele está dentro de nós, ele é para ser vivido, a dor da morte, a dor da perda é para ser chorada, porque Jesus passou por aquela morte ali, muitos choraram a sua morte, muitos que estavam ali choraram, muitos que estavam ali prantearam e lamentaram. Mas porque a gente só entende a importância da ressurreição quando a gente entende a importância da dor. A gente só entende a importância do consolo quando a gente também um dia já chorou. Então, a gente entende que
Deus não tem prazer na morte, né? Quando a gente percebe que ele também padeceu em morte. Imagina se ele fosse um Salvador que nunca tivesse padecido a dor da morte. Como ele saberia consolar o meu e o seu coração diante da morte? Nós chegamos nesse paredão. Caramba, chegamos na morte, o fim. E de repente nós vemos uma fresta e abrimos assim e pensamos, não, tem ainda o capítulo 28 de Mateus. Então, não é o fim. Aí nós pensamos, é o começo de uma nova vida. E é com esse sentimento que eu espero que você leia o capítulo 27, que a gente leia junto, com os sentimentos dotados do nosso coração que o próprio Deus nos deu, para que entremos no capítulo 28, pensando na maravilha que é a ressurreição, não só para a nossa morte, mas para a nossa vida, tá bom? Um beijo no seu coração, não vou gravar de novo, porque me recuso a gravar 15 vezes esse capítulo. E que a gente esteja junto amanhã no capítulo 28, finalizando essa jornada com o brilhantismo que ela merece, tá bom? Um beijo. Fui.